Muito bem-vindo, pessoal. Estamos no Seara News Entrevista. Hoje estamos entrevistando uma pessoa muito especial. Eu trouxe outro dia o Francisco de Assis. Hoje eu estou trazendo uma pessoa que representa a Madre Teresa. Mas hoje estamos falando não com o personagem, estamos falando com a atriz Cícera Carmo. Seja bem-vindo, boa noite. Muito Tudo obrigada, bem? Eu que agradeço pelo convite. Eu quero agradecer que você aceitou o nosso convite. É muito importante a gente falar de Madre Teresa, de Francisco de Assis, de Gandhi, de Chico, falar desses personagens que são de grande importância pelo lado positivo, né? Nós que passamos agora, né, nessas turbulências, né, nesses confinamentos, nessa condição que estamos passando dessa pandemia, é muito importante falar desses personagens. Mas antes de falar desse personagem, a gente precisa falar de como começou, né, essa tua carreira do Vidar Santos com o Francisco, você como Madre Teresa, né, e futuramente parece que é o Chico, né? Depois você conta essa história, pessoal. Tem muita gente que não sabe ainda o que vai acontecer, depois a gente conta. Uma boa noite, conte pra gente como é que começou tudo isso. Boa noite, José. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço as pessoas que estão nos assistindo, né? Estão compartilhando conosco. Sim, nós temos que falar dessas pessoas, porque elas vieram e trouxeram mensagens, né, de amor, de paz, né? Nos ensinam muito, né, em todo o decorrer das suas vidas. Então, a Madre Teresa, para a gente, assim, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, né? Eu que já estou, a metade da minha vida é com teatro, né? Em torno de 22 anos de carreira. Mas sempre trabalhando com outras companhias, a gente fazia teste, participava, né? Fazia apresentações pelo Brasil inteiro, em várias companhias. E aí chegou um momento que a gente sente que há necessidade de caminhar pelas próprias pernas, né? E um amigo nosso chegou: Cícera, Vidar, por que vocês não abrem, não começam a companhia de vocês, né? Porque vocês estão trabalhando muito, há muitos anos, né? E aí foi quando a gente falou: não, a gente precisa abrir portas da Carcará Voador, né? Como é que se chama? Carcará? Companhia Teatral Carcará Voador. Por que Carcará Voador? Bom, primeiro eu sou uma cearense, não é? O carcará, para mim, ele é um animal que busca o alimento na maior dificuldade possível, né? Na seca, lá não tem água, está tudo queimado, ele procura alguma coisa para se alimentar e sobrevive na seca, né? E eu sou cearense, passei muita dificuldade na vida, né? A gente chega a comer certas comidas para não morrer de fome, então eu tenho essa experiência comigo, da seca, de trabalhar na roça, da lata d'água na cabeça, sabe? Da dificuldade mesmo no interior, no sertão cearense, né? Com família grande, né? Então, eu trouxe o carcará pra gente e também através de uma música que me inspira muito, que é aquela música que a Maria Bethânia cantou, sim, né? Carcará, lá no sertão. Nossa É um Senhora. bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Nossa Senhora. Fala que ele é um bicho malvado e tal, mas ele está em busca, na verdade, né, De de sobrevivência, né? Como todo mundo, como todos os animais na floresta, né? E a gente também está aí na luta pela sobrevivência. Né? O Carcará começou onde? Em Santos? Em que lugar que o cara... Começou em Santos. Começou em Santos. Eu moro aqui, eu sou mais santista do que cearense, né? Ninguém gosta de falar a idade não, mas eu já tenho 43 anos, não tenho vergonha de falar. Certo. E eu estou aqui desde 96. Quando eu cheguei aqui do Ceará para cá, eu sou de Nova Olinda, né? E quando eu cheguei, eu comecei a fazer teatro, eu me apaixonei pelo teatro. Aliás, foi justamente na mesma época que eu conheci o Vidar. Então, me apaixonei. Eu falei: meu Deus, eu preciso fazer isso, sabe? Eu não consigo... isso é maravilhoso, eu preciso fazer algo desse tipo, né? Eu queria ser repórter, viu? Ah, que legal. Você queria ser uma comunicadora. Pois eu acho que era exatamente isso. Eu sonhava, eu dizia que ia ser repórter, que eu não ia sair da minha cidade, que a minha cidade ia crescer, que eu ia me formar lá, sabe?
mas aí não deu certo, infelizmente. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque comunicadora ela já vai ser por causa do canal, do YouTube, né? Nas redes sociais, a gente depois vai falar um pouquinho disso. E qual é a sua, essa ligação, aqui nós estamos num programa no Ceará News Entrevista, um programa feito no estúdio do Lar Espiritual Ceará José, é um programa relativamente espírita, e nós sabemos que esse trabalho que vocês fazem, aliás, são só vocês dois ou tem mais alguém no Carcará? Tem mais alguma? Tem um elenco razoável, porque a gente tem 6 espetáculos na companhia, e cada espetáculo, com seu tema específico, tem outros atores que trabalham conosco. É bom você falar que 6 espetáculos? São 6. E agora vem o 7º, São o Chico. Olha só, não sabia. Agora vem e aí Chico. Tem mais pessoas que participam também? Tem espetáculo que tem 5 pessoas, tem espetáculo que tem 2, às vezes sou eu com outra pessoa, tem espetáculo que sou eu e o Vidaca, o Espinho Flor de Patativa. Entendi. Então, tem outras pessoas que trabalham conosco, além da parte técnica, né? Porque é impossível trabalhar sozinho. Não, nós somos amigos lá do Renato Prieto, né? O Renato, e toda vez que ele vem, eu vejo toda a estrutura que você tem que montar, né? É um monólogo, mas tem várias pessoas que trabalham. Às vezes o espetáculo é 1 hora, você demora umas 5 ou 6 horas para poder deixar tudo pronto. E tem pessoas que trabalham na retaguarda, né? Que são importantes, na verdade. Tem toda uma equipe técnica, né? Porque tem a parte de pessoas não têm ideia disso. Figurino, de cenário, de luz, de som. Né? Tem toda uma preparação técnica, texto, né? Aí tem o ator, a maquiagem, muita coisa. Então, mas eu vou até adiantar uma coisa que eu depois eu vou falar sobre isso no nosso programa. Não é novidade não. Não é novidade não. É porque assim, no teatro, assim, tem todos esses elementos, né? Mas tem 3 elementos que são fundamentais, né? Que é o ator, o texto e especialmente o público. Porque se eu tiver um texto maravilhoso, eu tiver um ator, né, interpretando lindamente, mas se eu não tiver o público, nada feito. Então, para a gente, o mais importante é o público. Sem dúvida nenhuma. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Vocês estiveram aqui com o Francisco de Assis e, na época, vocês não cobraram nada. Como é que vocês sobrevivem? Então, a gente esses trabalhos, a Teresa de Calcutá e Francisco de Assis, eles nos vieram de uma forma muito inspiradora, vieram de uma forma diferente dos outros trabalhos, né? Não que os outros não sejam inspirados, mas é que este é inspirado espiritualmente falando, né? Porque eles são personagens que vieram fazer a diferença no nosso mundo, né? Eles vieram trazer uma mensagem para nós, aliás, muitas mensagens de amor, de paz, né? De união. Então, a forma como Madre Teresa dedicou a vida dela aos mais necessitados, né? Francisco dedicou a vida dele nas ruas, em ajudar os mais pobres, nós também queremos fazer isso, nós também queremos dar nossa parcela, né? Mas aí as pessoas perguntam, nossa, mas vocês sobrevivem do quê? O que acontece? Teve um amigo nosso, a gente estreou, fizemos várias apresentações em várias casas. Eu vou meio contando a história de trás para frente, mas eu ainda vou contar um detalhe para você. E a gente foi fazendo as apresentações da Madre, porque ela veio em 2012, né? E a gente percebeu que estava ficando muito difícil ir até as pessoas, porque a gente pegava ônibus, aí não tinha um aparelho de som para poder colocar sonoplastia direita. A gente sempre pedia na casa, né, que levasse, se tivesse e tal, e às vezes não tinha. E aí um amigo nosso falou assim, Cícero, por que vocês não colocam uma caixinha lá de doação, se as pessoas puderem contribuir? Espontaneamente. Espontaneamente. Né? A gente não passa a caixinha de mesa, não, em cadeira, não. A gente coloca uma caixinha lá na mesa e se alguém sentir no coração, tiver condições de ajudar, ela vai lá e coloca uma contribuição. Não é um pagamento, mas uma ajuda, né? Para que a gente possa manter o trabalho. E aí, dessa forma, a gente comprou uma caixa de som, né? Que veio com microfone de mão. A gente pensou em comprar aquele outro microfone que é mais fácil para a gente trabalhar, o headset, o lapela, como chamam. Né? A gente não comprou, mas espero em Deus que a gente possa futuramente comprar isso, porque facilita muito a movimentação, né? A encenação toda.
E através disso a gente conseguiu fazer isso. Então, comprar a caixa de som e agora a gente consegue... Agora, os outros espetáculos são pagos? Só esses Os dois outros que não? são cobrados Só ingressos, isso. Ou a gente participa, por exemplo, de editais. Né? A gente participou do edital agora, final do ano passado, do SESI. E em 2019, 2018 também, a gente ganhou o edital do SESI, todo ano tem inscrição. Então a gente faz inscrição, se a gente consegue o edital, a gente vai e apresenta nos locais onde eles indicam, entendeu? Agora, a gente sabe muito bem que o trabalho de vocês é ecumênico. Sim. É praticamente ecumênico, né? No entanto, eu vejo você numa ligação com as casas espíritas. Como é que começou essa história do espiritismo em relação a vocês? Quem começou? Vocês são espíritas ou não? Ou são apenas simpatizantes da doutrina? Olha, eu digo que eu sou uma pessoa caminhando, tá? Estou caminhando, engatinhando no espiritismo, né? Tenho muita afinidade, muito carinho. Mas sabe quando você acha que não trabalha o suficiente para poder dizer eu sou espírita? E se a gente for pensar isso, não vai sobrar um. Então, eu acho que eu ainda não contribuo o suficiente para dizer eu sou espírita, sabe? Entendi. Então... Mas como é que começou essa história? Começou assim. O espiritismo, na verdade, chegou antes da Madre Teresa para mim, tá? Eu comecei a ler alguns livros, que uma cunhada minha é espírita, e aí disse, Cícera, tem uns livros lindos, né, uns romances e tal. Comecei pelos romances, que eu acho que é como todo mundo, né? E aí eu fazendo turnê pelo interior de São Paulo, Minas, Paraná, ela me dava, cada semana eu lia uns 2, 3 livros espíritas. E aí um dia ela disse, Cícera, vem conhecer, e a gente morria de medo, né? Porque nós crescemos, como a maioria das pessoas, né, católicos, né? E éramos da Renovação Carismática, eu e o Vidar, então a gente, essas coisas não eram pra gente, a gente tinha até medo, na verdade, né? Por ignorância, né? E, infelizmente, por ignorância, a gente acaba discriminando, né? O espiritismo de uma forma, assim, que é até feio falar. Mas quando eu comecei a ler, e aí quando eu fui pessoalmente conhecer a casa, foi quando eu convidei o Vidar para ir também. Eu falei, Deus do céu, é a coisa mais linda que eu já vi. Eu nunca vi isso em religião nenhuma. Eu enrolei tudo. Eu nunca vi isso em religião nenhuma, sabe? Um lugar onde as pessoas se encontram e se amam, se cuidam uma das outras. Elas olham pelo mais necessitado, fazem campanhas, ajudam as pessoas nas ruas. E tudo gratuitamente, sabe? Sem esperar mesmo nada em troca. Aí eu falei, gente, isso tem tudo a ver com a gente, né? E na sequência, foi quando houve a inspiração do espetáculo da Madre Teresa, que o Vidar pegou emprestado um livro na casa de uma amiga. Foi assim que começou a Madre Teresa? Foi assim que começou. Uns 6 meses antes, ele pegou emprestado um livro sobre a Madre Teresa, e aí ele disse, Cícera, esse livro é muito bonito, leia, ele é o livro da minha vida. Eu falei, nossa, né? Ele nunca me fala isso porque ele é apaixonado por Francisco. Aí, um tempo depois, eu li esse livro, um pedacinho do livro. Quando chegou numa certa parte, eu estava dentro do ônibus, indo para Praia Grande. E aí meu coração disparou de uma maneira tão assim, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu vi, eu preciso fazer algo sobre a vida dessa mulher. Eu não conseguia conter, sabe? Me conter, porque eu falei, como? Eu nunca tinha sentido isso antes. Continuei lendo o livro, aí na sequência a minha sogra deu o DVD do filme, sem a gente pedir, sem nada. Aí depois eu falei, não, aí fui mergulhando na história dela. E foi quando eu entrei na pesquisa para valer, quando eu fui ver todos os vídeos sobre ela, todos os filmes que existem sobre ela, documentários, enfim. Foi quando eu mergulhei, foi quando a gente começou a escrever o texto na primeira pessoa, né? Muito bom. E aí em dezembro de 2012 a gente estreou o espetáculo. Vocês chegaram a ficar numa casa espírita, a trabalhar ou a participar de uma casa espírita? Não? Antes da estreia da Madre, eu frequentava uma casa em São Vicente, não vou citar o nome,
eu frequentava, a gente tentou ajudar da forma que a gente podia, né? Que é do jeito que a gente conhece, que é a arte. A gente começou a ajudar o grupo de teatro da casa, né? Acompanhando o pessoal. A gente montou até uma peça com eles, que foi há 2000 anos. Mas aí, quando eu fui estrear Madre, eu pedi para eles para estrear lá. E eles pediram um texto, analisaram na diretoria e disseram não. Porque era Madre, é por isso? Porque Não. era... Porque eu descobri depois, tá? Porque eu citei o nome, a inspiração, o livro que eu tinha me inspirado para começar a escrever o texto, né? E eu descobri isso depois de uma casa, na casa seguinte. Eu não sei se eu devo citar ou não, enfim. Eu acho que sim, porque, veja bem, você é democrático. O livro é lindo. É A Força Eterna do Amor, de Robson Pinheiro. Quando eles leram o texto que eu coloquei inspirado na obra de Robson Pinheiro, aí eles disseram não. Mas eu só descobri isso depois, quando eu fui numa segunda casa, conversei com o diretor e ele falou, Cícera, olha, não precisa me mostrar texto nenhum. Pode ficar tranquila, você vai fazer sua estreia aqui. E aí nós fizemos no dia 19 de dezembro de 2012. Eu falei, mas por que eles me disseram não? Né? Mas Madre Teresa é uma mulher de tanta luz, né? Veio trazer tanta luz para aqui, para a Terra. E eu achei que citando o nome do Robson Pinheiro ia me ajudar. Pelo contrário, foi o nome dele que fez com que eles não... Você sabe o porquê? Então, me disseram que era porque... Eu não cheguei a ler, eu só cheguei a ler mais um livro dele. Mas disseram que ele era polêmico, isso, que tem uns títulos muito fortes, não é? Isso. E aí eu senti aí foi quando me doeu a questão do preconceito, sabe? Em relação a uma outra religião, né? Então, eu não me aprofundei, mas entendi o porquê. Mas que bom que você continuou, né? Pois já pensou se eu tivesse, na primeira porta fechada, eu tivesse desistido? Deixa São quantos anos já? Deixa eu te fazer 8 anos. 8 anos já? 8 anos fazendo Madre Teresa. Mas eu não respondi a tua pergunta. Por que a Madre Teresa, você falou? Você perguntou, não foi? Da Madre Teresa no Espiritismo? Não, como vocês entraram dentro da doutrina, você falou do centro, não é isso? Tá. E aí você falou que até veio antes mesmo da Madre Teresa, você frequentou a casa, e aí a Madre Teresa começou, você não conseguiu, né? Por causa exatamente do autor, o que eu acho isso uma bobagem. Também. Porque o importante é o conteúdo que vai ser passado, então eles deviam se ater ao conteúdo e não ao... né? Tem muito autor que realmente... E o problema é que você citou o autor, né? E eles ficam... Mas não importa. Bom, só para finalizar isso, a partir desse momento, como eu também entrei em contato com o autor e tal, e aí eu falei para eles que a gente não ia cobrar, né? Eles falaram até em royalties em relação ao espetáculo. Eu falei, calma, não é a ideia do espetáculo, né? A gente não pretende cobrar ingresso, a gente não pretende enricar com o espetáculo da Madre Teresa, né? A gente quer levar a mensagem de Madre Teresa. E aí depois eu pesquisando, né, vi que todas as mensagens que estavam lá eram da própria Madre Teresa, então não tinha por que eu pagar nada para ele se era tudo da Madre, né? E o que eu utilizei, na verdade, eu não usei o texto dele, eu usei só a inspiração. A inspiração, e você deixou bem claro isso, né? E aí eu deixei de usar o nome da inspiração. Perderam a oportunidade de assistir. Não me abriu as portas, fecharam. Aí vocês saíram de lá, então, por causa disso? Aí, na verdade, não foi nem por uma questão de ficar chateado, não é nada disso. Mas o trabalho foi nos levando a várias outras casas e aí a gente foi... Porque aí a Madre Teresa não fazia parte de um início de um trabalho. Aí vocês começaram a ir em várias casas. Agora, vocês não vão somente em casas espíritas, né? Pelo que eu sei, inclusive, vocês já foram em igreja também, não é isso? Sim. A Madre Teresa, apesar dela ser uma freira, né, da Igreja Católica, ela foi, como a gente já disse desde o começo, uma mulher que a religião era o que menos importava. Para ela, a religião era a religião do amor, né? Então, o amor, ele cabe em todos os lugares. Tanto é que a gente começou
apresentando, a gente estreou no Centro Espírita, depois fomos para lares de idosos, aí fomos para igrejas católicas, aí nós apresentamos para evangélicos em cultos ecumênicos, nós apresentamos até em loja maçônica, hospital, fórum, nós fizemos na rua para pessoas na rua, dependentes químicos, nós fomos em casas, né, de recuperação, a gente foi em Fundação Casa, Santos, Guarujá. A gente já fez turnê para Ceará, Natal, em 3 ou 4 ocasiões. Vocês vão bastante para Natal, tenho Vamos. Graças a Deus a gente conquistou um público lá. Então, assim, praticamente todos os anos a gente vai lá com os nossos trabalhos. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade. Eu sempre tive. A gente tem poucas entrevistas e poucas vezes a gente vê a Madre Teresa, na época a Madre Teresa falando. Só tem a famosa entrevista na ONU, né? Que é aquela famosa entrevista que todo mundo destaca. Como é que a Madre Teresa, como é que Calcutá via a Madre Teresa, como é que o pessoal daquela região, você tem essa ideia, você já fez essa pesquisa, como é que as pessoas, tinha alguém que tinha desconfianças com ela, ou gostavam dela, como é que era? Assim, os adeptos de outras religiões, do budismo, né, os muçulmanos, eles tinham uma rixa com a Madre Teresa, porque eles achavam que a Madre Teresa ia lá para angariar adeptos para a religião dela. Então, eles tinham essa preocupação. Olha, não vai nesse templo, porque aqui esse templo é sagrado. Ele é um templo muçulmano, um templo budista. Você não pode entrar aí. E a madre, muitas vezes, entrava nessas casas que estavam fechadas, né? Para conseguir um lugar para levar as pessoas que estavam morrendo nas ruas, né, que estavam morrendo apodrecendo nas ruas. Tinha gente que a Madre Teresa pegava nas ruas que estavam sendo comida por bichos. Uhum. Ela tirava aqueles bichos da pele da madre, da pessoa, limpava, e aí, pouco tempo depois, essas pessoas morriam. Ela dizia que se eles morressem com um pouquinho de amor, já era, ela já estava fazendo o trabalho dela. Né? Ela queria levar o Cristo para essas pessoas, mas através do amor que ela fazia, do amor que ela dedicava a essas pessoas. Então, ocorria sim esses ciúmes, né? essa preocupação com as pessoas de lá, por conta da religião, né? Porque aqui a gente chama de preconceito religioso, né? É mais um preconceito. E aí, quando eles entravam lá, que viam o trabalho que a madre estava fazendo, aí eles percebiam. Não, ela não está querendo levar ninguém para a religião dela. Ela está cuidando daquela pessoa que está apodrecendo nas ruas. Ela faz um trabalho que poucas pessoas gostam de fazer, né? Ou têm prazer em fazer. É muito difícil. É muito difícil. Eu vou ser muito sincera, eu não sei se eu conseguiria fazer. Acho que poucas pessoas, né? Porque você tem que ter estômago. Sabe? Você tem que ter um estômago forte. Se for um estômago fraco, não aguenta não. Porque eram assim, feridas, né, purulentas, eram aquelas pessoas que já estavam morrendo mesmo. E era uma época ainda que não tinha muito recurso também, aquela nada. região não tinha recurso, né? Nada. Qualquer doença já... Até hoje lá ainda é muito precário, né? Até hoje, Calcutá, né? As pessoas falam assim... Você chegou aí lá? Não. Não, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade de ir, mas eu não quero ir fazer um passeio turístico. Eu tenho muita vontade de ir levar o espetáculo da Madre Teresa e apresentar na rua, apresentar, sabe? Né? Para eles, para aquelas pessoas. Eu tenho um sonho de fazer isso. Se algum dia eu tiver essa possibilidade, eu quero muito ir. Perfeito. Me diz uma coisa. São 8 anos fazendo Madre Teresa. Em algum momento você foi uma emoção forte? Você teve alguma emoção? Por exemplo, eu fiz espetáculo, porque as casas, elas têm... a gente aprende isso muito na doutrina, né? A gente sente a energia da casa, né? Sim. Em vários lugares. E nós, às vezes, estamos mais, né? Estamos bem, às vezes não estamos. Mas qual foi o momento que você mais se emocionou nesses 8 anos? Você fala, isso eu não vou esquecer. Meu Deus do céu. Olha, são tantas histórias, José, que eu estou tentando escrever um livro. Mas eu tenho certeza que tem aquela história eu não posso... Aquele momento foi muito importante. Nossa, tem muitas. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Tem muitas histórias. Olha, eu vou contar uma, mas tem muitas. Eu lembro de uma história. Quando a gente foi na Fundação Casa,
é muito difícil conseguir entrar lá, né? Eu estava com a minha... Pessoal, acho que tem muita gente que não conhece. Explica A o que é a Fundação Fundação Casa. Casa é uma casa onde eles colocam os menores infratores, né? E aí a gente foi na Fundação de Santos e a de Guarujá, né? Acho que essa foi em Santos, que fica lá na área continental, agora eu não lembro o nome. A gente demorou em torno de 1 hora para conseguir entrar dentro do ambiente, né? E a gente estava com a nossa filha pequena também, e a gente sempre vai com a família toda para trabalhar. E nós entramos. Eles falam que lá não é uma prisão. Mas cada porta que a gente passava, se fechava uma outra atrás da gente. Uma grade atrás da outra. Então não tem como não ser prisão aquilo ali. A minha filha ficou no ambiente administrativo, entrou só Vidar e eu para fazer para eles num pátio, né? E quando tem uma frase da Madre Teresa que fala assim: sorria, a paz no mundo começa com um sorriso. Eu olhei para aqueles meninos e eles todos sisudos. Fui para um, fui para outro, um terceiro foi que sorriu para mim. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, me emociona até agora. Por quê? Depois, ao finalizar o espetáculo, eles vieram conversar com a gente. Eles vieram perguntar sobre o teatro, como que era, como que funcionava e tal. E eu perguntei, né? E por quê? O que aconteceu? Por que ninguém sorria? Eles disseram, sorrir é um sinal de fraqueza aqui. Nós não podemos sorrir. Isso para mim, assim, José, é triste de ver. Um menino de 12, 11, 14 anos, 15 anos de idade, sabe? Falando uma coisa desse tipo, não posso sorrir? Que mundo é esse? Será que eles estão realmente sendo reeducados para viver o mundo lá fora? É complicado. Né? Então, é muito dolorido ver isso. É muito triste ver uma realidade assim. A gente pede muito a Deus para que isso possa diminuir, para que os jovens possam, né, estudar, que possam trabalhar, possam entrar numa profissão. Você chegou a fazer o espetáculo lá? Sim, nós realizamos a apresentação. Essa frase é uma frase do espetáculo, que é dita durante o espetáculo, como Madre Teresa, né? Então a gente saiu dali de uma forma totalmente diferente, sabe? Uma outra história que eu não poderia deixar de... eu interromper, vocês precisam ter uma estrutura emocional para isso, né? Sim, com certeza. A gente pede muito, né, em oração para Deus, para Madre Teresa, os espíritos de luz nos ampararem, né? Para que a gente vá lá e cumpra a nossa missão, porque esse trabalho, para mim, eu recebi como missão. É por isso que eu não posso, por mais necessidade que eu tenha, porque nós somos uma família simples, não temos nada demais, né? E a gente vive do teatro, mesmo passando muitas vezes, né, por momentos difíceis, a gente não cobra ingresso, por causa disso, porque é uma missão. E eu acho que a missão ela tem que ser, quando é presente, a gente tem que dar, né? Que é dado pra gente, a gente tem que dar também, né? Então... Você ia contar uma outra história? Tem um outro... Tem um monte de histórias, mas um outro momento, assim, que foi muito importante pra gente, né? Foi apresentar para as missionárias da caridade. Elas têm Explica para o pessoal quem são essas missionárias da caridade, elas estão, porque a gente está falando com um público muito, né, amplo, diferenciado, e tem as pessoas, né, que não conhecem. Quem são as missionárias? As missionárias da caridade são as Madres Teresas que ficaram, que existem pelo mundo todo, né? As missionárias da caridade, tanto tem só mulheres quanto homens. Elas moram lá
na Zona Noroeste. Isso é um bairro de em Santos. Santos, isso, na Zona Noroeste, em Santos, elas têm um convento onde elas recebem crianças todos os dias, ali da Redondeza, que é uma área de vulnerabilidade. Aquelas crianças carentes vão para lá todas as tardes e elas dão atenção, cuidam, elas fazem alguns exercícios, elas ensinam essas crianças e também elas cuidam de idosos, né, carentes. Tem alguns idosos que não têm familiar, que são abandonados, então elas têm algumas idosas que moram lá com elas, tá? São todas do sexo feminino. Elas moram lá. E a gente foi conhecer a casa, né? A gente foi lá e a gente levou um trabalho, uma apresentação infantil para as crianças, né? E depois a gente foi fazer a apresentação lá no Arte Ludic, que é uma casa de cultura que tem lá ao lado de onde elas moram, né? E aí nós as convidamos para estar conosco, né? Então, as missionárias... Isso mexeu com vocês também? Isso assim, é como se eu estivesse vendo a Madre Teresa ali na minha frente, né? Elas eram, na época, em 5, né? E elas se emocionaram também? Sim, elas vieram conversar com a gente, né? Disseram que gostaram muito do nosso trabalho. E isso pra gente foi, assim, maravilhoso, porque é como se a Madre tivesse ali personificada através delas, então, né? Você assume a personagem mesmo, sim, né? Sim. Como é que é esse trabalho? Né? Essa é uma coisa que eu nunca... Tá aí uma coisa que eu nunca perguntei para o Renato Prieto, né? Eu falo tanto do Renato, que é um amigo nosso. Sim. Como é que é incorporar esse personagem? A gente como é que fala você da faz palavra o foco, né? incorporar, né? Eu nunca gostei muito dessa palavra, porque eu não entendia como que era essa questão da incorporação, especialmente, né, voltada para a religião, né, do espiritismo, né? Algumas pessoas chegam pra gente e falam, será que você estava incorporada e tal? Né? E eu digo para elas assim, né, porque desde o começo a gente tem eu falo, não, a gente tem todo um trabalho, né, anterior, né? Eu falo incorporado de mediunidade, né? Isso. E eu nem entendia, tô aprendendo sobre isso agora, né? Mas a gente faz toda uma pesquisa, né, sobre o personagem, né? Para que haja essa incorporação, eu preciso entender como é que a Madre Teresa caminha, como é que a Madre Teresa fala, o jeito que ela se comporta diante das pessoas. Mas é isso que eu falo, tem pouco material dela, como é que você conseguiu? Como é que ela toca nas pessoas, como é que ela fala, como é que ela olha. Você viu vídeos dela, alguma coisa? Vi, tudo que eu pude ver sobre ela... Eu vi, assim, tudo que é documentário que tem sobre ela, tudo que tem na internet, que eu pude alcançar sobre ela, tanto as coisas boas como não tão boas, eu tive acesso para que eu pudesse me aproximar ao máximo, né? E aí, nesses anos, né, a gente vai se aproximando um pouquinho mais, né? E há pessoas, aí, se a gente falar da questão da incorporação, há pessoas que chegaram para mim, olharam no meu olho e falaram, Cícera, você não tem olho verde? Eu falei, não. Pois eu vi o olho verde da Madre Teresa. Então, eu, humildemente, né, eu quero dizer isso porque não é um mérito, né, nem nada, mas assim, é com muito carinho, com muito amor que eu faço esse trabalho. Não é porque eu sou assim, um assado melhor do que ninguém, nem nada disso. Porque se a gente for fazer um trabalho só para a gente for santo, a gente nunca vai ser, né? Qual é o trabalho mais difícil que você já fez? É esse, da Madre Teresa? Assim, aquele que fala assim, nossa, esse é um desafio para mim. Olha, cada espetáculo é um desafio. Porque você colocar uma figura, que nem eu vi, né? A gente já viu através de vídeo, de foto, e realmente fica muito parecido, extremamente parecido, que você até confunde. Assim como depois a gente fala do Chico também, que parece você conseguiu... Ela teve a condição de mudar, parecia o Chico, eu vi a foto, parece o Chico mesmo. Mas qual foi o desafio teu da tua vida? Assim, falar, não, eu fiz esse personagem aqui foi difícil. Olha, como eu disse, cada personagem é um desafio, né?
Mas a Madre Teresa, como eu disse no começo também, ela é um divisor de águas para mim, né? Ela transforma, né, a minha própria vida, né? Antes de eu falar qualquer palavra do texto para as pessoas, a primeira pessoa a ouvir sou eu. E eu aprendo todos os dias com a Madre Teresa. Cada vez que eu digo o texto, eu aprendo mais com a Madre Teresa. É um desafio diário, porque a gente nunca sabe qual vai ser a resposta do público, né? Hoje esse grupo gostou, hoje essa casa espírita gostou, essa igreja gostou, mas pode ser que em algum momento eu encontre... Porque eu já encontrei por exemplo, tem umas dificuldades, por exemplo, a gente apresentou num local onde tinha um homem, aparentemente alcoolizado, que ele ficou conversando comigo o espetáculo inteiro. Então ele falava, eu falava uma parte do meu texto, ele falava outra coisa. E como é que você lidou com isso? Foi um bate-papo. Foi um bate-papo. Então, se a gente não tem uma concentração naquilo que você está realmente fazendo, se perde completamente e aí, tchau, espetáculo. Mas a gente, como ator, né, a gente consegue trabalhar a concentração no que a gente está dizendo, no que está sendo... Porque tem todo um trabalho anterior, né? Eu não chego simplesmente, opa, baixou o santo, incorporou e está ali a Madre. Não é assim. Eu achava que era assim. Não, tem todo um preparo, né? Né? E aí, no decorrer da nossa caminhada, né, pelas estradas que a gente tem passado nas casas, muitos jovens até chegaram para mim e falaram, Cícera, sabe por que você consegue fazer... Por que é uma incorporação? Eu falei, não, me conte. Ela falou assim, porque a Madre Teresa, ela não ia escolher uma pessoa sem nenhum conhecimento artístico para fazer esse trabalho. Você precisava de preparação para fazer. Não é só chegar e baixar o santo, sabe? Entendi. Brincando com isso. Mas tem que ter uma preparação. Então, você precisou se preparar, mergulhou na história, pesquisou, para poder ela te auxiliar nesse trabalho. Né? Eu não posso dizer que eu não fico em nenhum momento inconsciente, porque se eu ficasse inconsciente seria impossível. Não dá para você fazer o espetáculo, né? Mas você tem o foco, eu sinto uma energia diferente, sim, na hora da apresentação. Até das pessoas que assistem. Especialmente do público. Né? Porque a troca com o público, para mim, assim, eu como atriz, meu primeiro trabalho como atriz foi olho no olho com a plateia. Então, se eu fizer um espetáculo que a gente chama de quarta parede, que é onde a gente não fala com o público, eu sinto uma dificuldade, porque eu gosto de olhar para você, eu gosto de conversar direto para a pessoa, Perfeito. sabe? Perfeito. Eu vou dar uns recadinhos para o público, enquanto isso você vê os seus recados aí também. Pessoal, nós estamos nas 3 plataformas, estamos lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, vocês estão assistindo. Entrem, assistam, compartilhem. Se você quiser fazer alguma pergunta, vai estar aberto o compartilhamento para a nossa amiga aqui, para a Cícera, para o Vidar. Vocês podem tirar dúvida também. Daqui a pouquinho a gente vai falar do canal, né? Do canal deles. Eles estão elaborando um canal muito legal, muito bacana. É um trabalho que você vai levar um pouquinho do Francisco de Assis, da Madre Teresa. Você vai levar um pouquinho de cada um deles, né? Para casa. Um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, vocês vão gostar bastante. E aí, vamos falar um pouquinho então, justamente dessa parte. Vamos agora. Estamos no meio de uma pandemia. Meu Deus. E eu vou te fazer uma pergunta que você não vai incorporar a Madre Teresa, mas eu tenho absoluta certeza que a ideia da Madre Teresa talvez você saiba. O que a Madre Teresa faria ou falaria para nós nesse momento? O que você acredita que a Madre Teresa poderia nos ajudar? A palavra que você acabou de dizer. Vamos nos ajudar. Eu acho que a Madre Teresa, ela estaria ajudando de todas as formas possíveis. Né? Seja com uma palavra, seja com um alimento, com uma roupa. Porque, como ela mesma diz, né? As pessoas não têm fome somente de alimentos. As pessoas têm fome de amizade, de um olhar, de um toque, de um abraço. Olha, hoje a gente não pode abraçar.
né? Vocês não têm ideia da saudade que eu estou de abraçar as pessoas que nos assistem. De ter esse contato direto, sabe? De receber e trocar esse carinho com as pessoas. Ela dizia para a gente sorrir mais, né? Para a gente amar mais através do nosso sorriso. Dessa forma a gente vai se cuidar e vai cuidar das pessoas, né? Que a gente sim possa ficar em casa, quem puder, quem tiver condições de ficar em casa, mas agindo também, né? Ajudando os familiares, porque quando a gente ajuda aqueles que estão dentro da nossa casa, nós já estamos trabalhando para Deus. Essa pandemia veio para que as pessoas se unissem mais, para que as famílias se reunissem e cuidassem uns dos outros. A gente estava preocupado o tempo todo com fazer lá fora, com de repente cuidar de alguém lá fora ou não fazer nada. Muitas vezes o abandono está dentro do nosso lar. E agora é a hora de nós cuidarmos uns dos outros. Eu acho que a Madre está cuidando. Ela, como ela diz uma frase, que se ela fosse uma santa, ela seria uma santa da escuridão. Porque ela estaria longe do céu, ajudando as pessoas que se encontram na escuridão da terra. Né? Então ela está ajudando, espiritualmente falando, está ajudando. Se você quer ver um mundo melhor, vá para casa e ame a sua família. É verdade. Aí eu fico perguntando, eu como espírita, eu tenho a curiosidade desses espíritos abnegados, né, como Gandhi, como Madre Teresa, né, a gente tem aqui na Bahia, a gente tem a nossa irmã também. Onde está a Madre Teresa? É a Irmã Dulce. É uma Madre Teresa brasileira. O trabalho, inclusive o filme dela mostra, né, um trabalho lindo, 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 lindo. Um trabalho maravilhoso. Você sabe que um amigo nosso, um amigo padre, chegou para mim e falou assim, Cícera, por que você não faz a Irmã Dulce, não é? E eu não conhecia bem a história dela. Bem vagamente, como eu conhecia da Madre antes. E aí eu fui pesquisar sobre a Irmã Dulce. Eu falei, gente, é a Madre Teresa. É igual. É igual, eu só vou mudar de hábito. Então, exatamente. Eu vou continuar trabalhando como Madre Teresa. Então vamos lá, vamos pegar o teu lado espírita que você ainda está construindo. Onde está a Madre Teresa nesse momento? Onde você acredita que esteja? E eles todos? Eu acho que ela está nos umbrais, trabalhando. Olha que interessante. Se nós fôssemos pensar, falar assim, a Madre Teresa está num lugar, né, mais alto, de uma elevação, não, você coloca nos umbrais. Explica direitinho. Porque a Madre Teresa, ela não ia se contentar sendo uma santa, né, nos altos escalões e tal, sendo venerada. Ela é um espírito tão iluminado que ela não necessita disso para ela mesma. Ela precisa levar essa luz para as pessoas. Ela precisa ser luz na vida das pessoas. Então, esse é o meu sentimento em relação à Madre Teresa. Nossa, que interessante. É uma visão muito legal, é uma visão muito boa de você. Realmente tem a ver, né? Uma pessoa, eu vou continuar ajudando, eu vou continuar amparando, vou continuar dando força, né? Levantando as pessoas, sim. Né? Quantas pessoas ela deve ter ajudado, né, a sair desses locais de escuridão, né? Muito interessante. Vamos falar do teu trabalho agora. Porque agora nós estamos em 2020, vocês têm projetos e vocês tinham também apresentações. Como é que está a situação agora no meio dessa pandemia? Nós estamos agora em abril, né? Como é que está a situação? Bom, infelizmente a gente precisou cancelar algumas apresentações, né? E não tem como fazer teatro, como é que a gente vai juntar pessoas no local, né? Os centros espíritas estão fechados, as igrejas estão fechadas, todas as casas estão fechadas, né? E a gente não pode fazer nem na rua, porque se a gente fizer é bem capaz de a gente ser preso, porque a gente vai juntar pessoas, né?
Então, a gente não pode colaborar, inclusive, com o aumento dessa pandemia, né? Do número de pessoas contaminadas. Então, a gente... É para isso que vocês vão incrementar agora o canal de vocês do YouTube? Conta um pouquinho. A gente quer começar o nosso canal, o canal da Carcará Voador. A gente já tem uma página no Facebook, né? Carcará Voador. E temos o blog, né? Cia Teatral Carcará Voador, blogspot.com. Que é onde a gente deixa nossos materiais de todos os trabalhos, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Agora a gente quer abrir um canal no YouTube, em formato de programa, né? Que todas as vezes a gente possa trazer uma mensagem, né, para as pessoas, né? Porque tem muita diversão, né? Já tem bastante coisas, mas sobre a Madre Teresa, sobre o Francisco, não tem muita coisa. É isso que eu ia te falar. Como é que vocês vão fazer no YouTube? Conta mais ou menos, não conte tudo, né? Não vamos dar spoiler, né? Mas é só uma ideia mais ou menos. Qual é a ideia? É deixar o Francisco de Assis falar, a Madre Teresa? A gente quer trazer eles, né? As personagens, né? Para falar com as pessoas, né? Através do vídeo, não é como, né, estamos pessoalmente, né, não é o olho no olho, não é o respirar, né, a gente não vai sentir isso, mas a gente vai sentir o toque das pessoas através da tecla do seu computador, do seu celular, né, da sua mensagem. Você já tem um canal no YouTube? Você já tem o canal? Eu não tenho, não. A gente vai começar agora. Mas, o Vida tem um, mas a gente pode colocar agora, para o pessoal dar uma olhada depois, o Face, né? O Face e o blog. Isso. E aí a gente coloca, o pessoal já deve estar assistindo aí, deve estar aparecendo aí para vocês. E a gente desde já eu já quero agradecer o seu apoio, viu? Não, apoio. Você está nos ajudando, quero que todos saibam, porque está nos ajudando nessa nosso novo caminho aí. É um trabalho muito sério de vocês, Sim. É um trabalho muito importante. Todo trabalho que leva amor às pessoas, calma, serenidade, paz, ele é de grande valia. Ainda mais nesse momento, eu acho que o canal de vocês é super importante, inclusive por isso, pela circunstância das pessoas não poderem se deslocar. Sim. É muito importante. A gente tinha até uma apresentação aqui marcada, não é, José? Tinha uma apresentação marcada também. No começo achávamos que ia ser uma coisa simples, depois a coisa tomou uma proporção que, até falando com o Vidar, né, a gente ainda fala, poxa, mas tem casa que está trabalhando e tal. Eu falei, não, mas a coisa ela vai ser muito mais séria, né, porque ela é de âmbito mundial, não é uma coisa local, né, então a gente realmente achou por bem parar. Não dava para fazer, mas vocês vão acabar fazendo uma hora a gente vai estar junto aí. Eu quero te pedir uma coisa, eu não combinei nada com você. Ai, meu Deus. Eu queria que nós fizéssemos nessa... Primeiro eu vou te dar a palavra para você falar com o público aí, conversar com eles agora no final. Pode deixar suas perguntas que a gente responde, não tem problema. E depois eu queria que você fizesse uma vibração, uma prece, uma vibração, para nós encerrarmos depois a live. Dá a tua mensagem final aí para o pessoal. E depois da próxima, quem sabe uma próxima vez, você já vem com Madre Teresa mesmo. Sim, vamos trazer a Madre, por favor. É isso aí. Aliás, eu já quero... O público já está te vendo. Já quero... Olha para lá. Isso. Convidar todos vocês. Em breve nós vamos marcar uma data para que a gente possa fazer esse encontro da Madre Teresa com você que está em casa. Nesse momento a gente não pode estar pessoalmente, mas vamos estar virtualmente e em prece, né? Para que a gente possa estar juntos, orando por todas aquelas pessoas que contraíram o vírus do Covid-19, aquelas que partiram, né, para o plano espiritual, aquelas que estão trabalhando nos hospitais, nas ruas, né? Que a gente possa se unir cada dia mais. Não podemos deixar esse momento passar sem que haja união, sem que haja amor. Vamos nos colocar na presença de Deus. Seja qual for a sua religião, você que nos assiste, que está conosco, coloque o seu coração na presença do amor. Porque o amor tudo pode.
através do amor, da compaixão, nós vamos gratidão, meu irmão. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu que agradeço. Eu quero que vocês tenham sempre informações da produtora da Carcará, né? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelos comentários, pela participação de todos. Qualquer informação que vocês queiram, eu tenho certeza que depois que acabar, né, todo esse processo da pandemia, a gente vai querer na nossa casa espírita a Madre Teresa, o Francisco de Assis e o Chico Xavier, que a gente não falou, né? É mesmo. Mas vamos deixar ainda tem tempo? Ainda tem tempo, ainda está sendo elaborado uma do Chico, que vai ser muito legal, muito bacana, tá bom, gente? Ó, um beijo no coração de vocês, muita paz, sintam-se abraçados e acolhidos. Tchau, pessoal. Muita paz.